Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu quero ler com os irmãos a partir aqui no capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 29 até o versículo de número 39. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, do versículo 29 até o versículo de número 38. Vamos ler até o 38. Diz assim, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, ou seja, muitas pessoas, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificavam o Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Pai querido, Deus amado, nós oramos a Ti, agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, sempre traz para nós uma direção, um caminho, uma ideia, uma estratégia, uma verdade, Senhor querido, irrefutável. Ela sempre traz para nós algo bom, ó Pai. Nós agradecemos a Ti porque aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, eu rendo graças a Ti e peço que nesta noite o Senhor fale conosco mais uma vez. Que nós possamos, ó Pai, ser direcionados pelo Senhor para aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. A palavra, meu Deus querido, ela tem uma única interpretação, meu Pai, mas ela tem diversas aplicações em nossas vidas, que de acordo com a necessidade de cada um, o Teu Espírito vem aplicar a Tua palavra aos nossos corações. É o meu pedido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Mateus capítulo 15, do versículo 29 até o versículo 38, ele relata o segundo milagre de Jesus desse tipo. E Jesus já tinha feito isso uma vez, já tinha alimentado uma multidão, e agora ele repete esse mesmo milagre com um outro número de pessoas, num outro lugar, mas suprindo uma necessidade muito semelhante. E lendo esse texto aqui, o Senhor colocou aqui alguns princípios interessantes para eu compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira coisa que me veio assim ao coração quando eu li esse texto, porque eu sempre leio assim a Bíblia quando eu vou ministrar. Eu leio o texto, depois eu fico perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? E o que o Senhor quer falar com as pessoas para quem eu vou ministrar? Às vezes o Senhor me dá uma mensagem, eu anoto, coloco no papel, e demora meses para entregar essa mensagem em algum lugar. E outras vezes não. Às vezes eu estou num culto, naquele culto Deus dá a mensagem, no outro culto eu já prego a mensagem. E essa mensagem Deus me deu sentado ali onde o irmão Francisco está. Eu nem lembro quem estava ministrando, não sei se foi o Emerson. E uma vez, assim que eu comecei a estudar teologia, lá em 1996, foi onde? Eu estava fazendo curso, e eu tive um professor que ele contou uma ilustração que estava até no nosso livro, Ele falava de um cara que era compositor.
E esse compositor, ele tinha as inspirações dele nos momentos mais diferentes possíveis, né? E um dia ele teve uma inspiração para compor uma música, né? E ele precisava anotar o que? A cifra. E conforme a música foi vindo na cabeça, já foi vindo a cifra, e ele não tinha papel, né? Ele tinha caneta, mas não tinha papel. E ele estava num trem, e ninguém tinha papel. Aí ele olhou para a manga da camisa, a manga da camisa era branca. Ele fez a cifra, hein, Marcelo? Ele fez a cifra da música na manga da camisa, mas ele não perdeu a inspiração. E comigo também é assim, tem hora que alguém está pregando, vem uma mensagem na mente, no coração, tem hora que eu estou lendo a Bíblia, vem aquela mensagem, tem hora que eu estou na escola, né, dando aula, às vezes no meu trabalho, quando eu trabalhava, só que quando vem aqui eu tenho que parar e tenho que ir lá e anotar. Às vezes as partes principais da mensagem eu coloco às vezes num bloco de notas no celular, tem várias formas, né, mas eu tenho que anotar. E daquilo ali o Senhor me dá uma palavra, e nesse dia o Senhor me deu os principais tópicos aqui, eu anotei. E geralmente eu anoto, depois eu passo para um caderno. Não deu nem tempo de passar para o caderno. Deus já tocou no meu coração de entregar isso para a igreja hoje. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui está aqui nos versículos 29 e 30, que é o seguinte: Jesus tem prazer em ajudar quem precisa dele. Se você olhar aqui nos versículos 29 e 30, está escrito assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele muita gente, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. O que me chama a atenção nesse texto aqui? Eu já preguei o Evangelho para muitas pessoas, e eu percebo que algumas pessoas, quando você fala de Deus para elas se sentem indignas de Deus, ela não se sente preparada, ela acha que ela não pode se aproximar de Deus, ela se vê com grandes pecados. Outros é o contrário, outros se vê tão bem que acham que não precisa de Deus, né? Mas é comum a pessoa se achar tão miserável que ele não se vê digno de receber a ajuda do Senhor. E é interessante que quando essas pessoas chegam aqui precisando de Jesus, ele não pergunta a religião delas, ele não pergunta se elas eram pobres ou se elas eram ricas, ele não pergunta nada. Ele simplesmente vai e supre as suas necessidades. Isso aqui me ensina muita coisa, irmãos, porque o nosso Deus, ele nos ama incondicionalmente. Aleluia. E não há nada que a gente faça para que ele nos ame mais ou menos. Então, quando nós vamos até ele com uma necessidade, porque necessidade é assim, para uma pessoa uma coisa é banal, para outra é uma coisa primordial. Por quê? Nós somos seres diferentes. Então, muitas das vezes, uma unha encravada no meu dedo pode não significar nada para você, mas para quem já teve unha encravada, meu amigo, dor de dente na boca dos outros não é nada, mas e quando é na minha? Então a vida é assim. Aí eu uma vez ouvi um pregador, ele me disse: não, a gente não pode pedir para Deus coisas materiais. Irmãos, o que essas pessoas pediram para Deus aqui? Tem uma coisa de espiritual aqui, ó. Um chegou aqui diante dele com um coxo. O que é um coxo? É uma pessoa que esses artelhos dele aqui, os tornozelos não dobram, então ele não consegue andar. Outros nascem com ele virado para trás. Ou seja, é espiritual ou é material? Material, está no corpo. O outro chegou com um cara cego. Essa cegueira aqui é física, ele não conseguia enxergar. É material ou espiritual? É físico ou espiritual? O outro chegou com um aleijado. Não sei nem que tipo de aleijo que era esse, mas estava aleijado. O outro que veio, né? Então, não se sinta constrangido. Lógico, você não precisa fazer isso na oração aqui do púlpito quando você estiver orando para a igreja, né? Mas é isso que Jesus quis dizer, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Pai que está em secreto, ao Pai em secreto. E o Pai que nos ouve no secreto nos abençoará publicamente. Porque geralmente é assim, você chora lá debaixo do chuveiro, né? Você ora lá debaixo da cama, às vezes com o rosto na terra, lá no escondido de todo mundo. Às vezes você ora até em pensamento. Eu vou orar em pensamento para nem o diabo ouvir, porque é um negócio tão íntimo. Mas o Senhor te viu lá no secreto e te recompensa publicamente. Dá para dar glória a Deus aí? Glória! Por quê? Ele tem prazer em ajudar. Eu sei que essa história de prazer em ajudar não é algo muito comum hoje, porque hoje a ideia de ajudar, na maioria dos locais, dos lugares, é sempre pensando numa contraproposta, né? Eu vou fazer isso por você, porque lá na frente você pode fazer isso por mim. É uma troca de favores. Mas o Evangelho não ensina isso.
O Evangelho ensina a gente a fazer sem esperar troca. Porque quando você faz para alguém, a pessoa pode te retribuir. O próprio Jesus falou: que galardão há nisso? Agora, quando você faz por alguém que não pode te devolver um favor, aí um galardão existe diante de Deus. Aleluia. Porque o Senhor também, Ele recompensa. A Bíblia fala que aquele que empresta ao pobre, né, aquele que ajuda o pobre, empresta para Deus. E eu tenho certeza que Deus nunca vai dar cavalo com ninguém, né? Então, qual que é a ideia central aqui nesses primeiros 2 versículos que Deus colocou no meu coração? Ele só diga para a minha igreja que eu tenho prazer em ajudar quem precisa. Eu não sei o que você precisa, mas eu tenho certeza que você é ser humano como eu, e você precisa de muitas coisas. Então não tenha vergonha de colocar isso diante de Deus. Às vezes é uma questão legal, é uma aposentadoria, é um benefício que você busca, às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é um socorro espiritual, às vezes é um problema psicológico, às vezes é uma enfermidade física, às vezes é uma cirurgia que nem estamos correndo aí com minha mãe, com meu irmão, né, para tentar achar um caminho para resolver o problema. E nesse meio do caminho a gente ora, e quando a gente ora, Deus coloca as irmãs no caminho, né? Que tem as amigas, né? Porque é assim, né? Então a gente às vezes acha que Deus vai nos responder de uma forma, e Deus nos responde de outro jeito. Mas o que é importante? É lançar sobre Ele. Ele quer ouvir de nós. Ah, mas Deus já sabe. Irmãos, quando você ama alguém de todo o coração e você tem intimidade e comunhão com essa pessoa, você conta para ela as coisas grandes da sua vida, mas você também conta as triviais. Isso fala de comunhão. Com Deus não é diferente. Então Jesus tem prazer em te responder. Conte para Ele as coisas que você acha impossíveis, mas fale das coisas triviais também, porque Ele tem poder de te ajudar. Então guarde isso. Jesus tem prazer em ajudar quem precisa dele, e Ele demonstra isso aqui, quando as pessoas que vieram até Ele foram curadas. Segundo, o que Jesus faz, irmãos, deixa as pessoas, de queixo caído, maravilhadas. Aqui está no versículo número 31. De tal sorte, depois que Ele realizou as curas, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E sabe qual foi o resultado disso? Eles glorificaram o Deus de Israel. Então, irmãos, o que Jesus faz deixa as pessoas maravilhadas. Quantas coisas que eu já vi que não foi na minha vida, mas que Deus fez na vida de alguém, e eu não tive outra coisa a fazer a não ser dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, como estou feliz por você. Porque isso também é uma orientação bíblica. A Bíblia fala: chorai com os que choram. Ou seja, você sabe que alguém está sofrendo, passar esse momento de sofrimento com ele faz parte do Evangelho. Seja orando, seja intercedendo, seja dando uma palavra, seja às vezes se calando, né? Porque às vezes a pessoa não, é principalmente de velório. Às vezes um abraço no velório vale muito mais que 1000 palavras. Não adianta você ficar lá, não chora, não, tem que chorar mesmo, né? Mas um abraço, ou simplesmente chegar e falar: estou aqui, vim aqui sentir essa dor junto com você, faz muita diferença. Mas o Evangelho fala: chora com os que choram e se alegra com quem se alegra. E aqui diz que as pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus fez. Nós também devemos ficar maravilhados com o que Deus faz na vida das pessoas, né? Tem pessoas que gostam de menosprezar o que os outros recebem, né? Não importa, se a pessoa está feliz por aquilo, para ela pode parecer algo simples, mas se deixa o coração dela feliz, se alegre com ela também, porque você não sabe qual é a realidade de cada um, certo? Tem gente que chega lá com um fusquinha, meia, e já celebrando, né? Parece que ele está com uma Ferrari, mas glória a Deus, você sabe de onde que ele veio? Você sabe qual é a realidade dele, né? Agora, o outro às vezes com a Ferrari não está feliz, daqui é uma melhor. Tudo bem, não tem erro nisso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: chora com quem chora, mas se alegra com quem se alegra também, né? E aqui diz que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que Deus fez. Não importa o que Deus não fez na sua vida ainda, se alegre com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Terceiro lugar, Jesus age com bondade. Sabe por quê? Porque Ele tem compaixão das pessoas. Aqui diz no versículo 32: Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Irmãos,
A palavra compaixão, ela está muito próxima também da palavra empatia. Empatia é se colocar no lugar dos outros. Compaixão, a palavra paixão aqui tem o sentido de sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Compaixão é você sentir o sofrimento do outro. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu li alguns anos atrás uma obra do Augusto Cury. E, paz meus senhores, nós vivemos a geração mais sem compaixão de todos os tempos. E ele explica o porquê. Ele fala, não é porque as pessoas não querem ter compaixão, é porque o sofrimento se popularizou como algo normal. Como? Através das mídias sociais e da televisão. Para pensar, você acaba de ver uma bomba que caiu numa cidade e matou 200, 300 crianças. E daqui a pouco alguém conta uma piada e você dá risada. Por quê? Porque sem a gente querer, isso não é a gente que quer, é a realidade que faz isso com a gente. Vai deixando o nosso coração insensível e dá a impressão que tudo é filme e tudo é cinema. Tem um momento do cinema, sim. Às vezes a gente tem mais facilidade de chorar com uma cena triste de um cinema, né? Porque mexe com as nossas emoções, do que com uma cena real. Já parou para pensar nisso? Eu nunca vi ninguém chorando porque alguém morreu na televisão na vida real. Mas eu vejo, é muito comum as pessoas chorarem diante de um filme. Sendo que você sabe que o filme é o quê? Fantasia, ilusão. Não estou falando de você não, estou falando de mim. É muito mais fácil para mim chorar vendo um filme, né? Titanic. Todo mundo chora. Aí alguém dá uma notícia. Olha, uma encosta ali em Santos desceu e 100 pessoas ficaram soterradas. A gente fala, meu Deus, mas cadê a lágrima? Por quê? Irmãos, ver isso todos os dias vai tornando comum uma coisa que não é comum, né? Então isso nos tira a nossa sensibilidade. Aí às vezes quando acontece algo mais próximo da gente não sente a dor. Por quê? Porque nós já acostumamos ver o sofrimento todo dia na televisão. E o Augusto Cury bate muito nessa tecla. Nós temos que vigiar para o nosso coração não se tornar um coração insensível e indiferente. Porque também é um efeito psicológico para a gente nos proteger. Porque quanto mais sensível você for, mais você sofre. Então a gente vai nos perder a sensibilidade psicológica, e isso vai endurecendo o nosso coração. Por que Jesus curou? Ele tinha que curar? Não. Mas ele sentiu o quê? Compaixão. Ele multiplicou pão por quê? Porque ele teve compaixão. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso coração não se tornar um coração que não tem mais compaixão. Porque tem hora que o coração nosso vai ficando tão duro e mais uma vez, não é porque a gente quer. As circunstâncias ao nosso redor vão fazendo isso conosco. E daqui a pouco nada mais nos toca. Nada mais mexe com a gente. Então aqui diz no versículo número 31, Jesus disse, eu tenho compaixão da multidão. Ou seja, ele olhou para quem estava passando fome e ele sofreu com aquelas pessoas. Isso é compaixão, ele sofreu com eles. E o que ele fez? Ele falou, preciso resolver isso. Ele buscou uma estratégia para ajudar aquelas pessoas. Quarto lugar, o que temos pode parecer pouco, mas não nas mãos de Jesus. Que é outro problema nosso também, é de se menosprezar. E brasileiro faz muito isso. Enquanto o norte-americano ele tem uma autoestima lá em cima, a do brasileiro é lá embaixo. A gente sempre acha que toca mal, canta mal, prega mal, mora mal, come mal, trabalha mal. Para nós o do outro sempre é o melhor e o nosso é o pior. Eu estou falando no geral, estou falando que todo mundo é assim. Mas esse é um complexo brasileiro. A minha profissão não é boa, o meu salário é ruim. Esse pensamento, o que ele faz com a gente? Ele vai nos jogando cada vez mais para baixo. E nesse quarto ponto aqui, eu entendo que Jesus, ele vai operar coisas na nossa vida, mas não é a partir daquilo que nós não temos, é a partir daquilo que nós temos. E o que nós temos só ganhará importância se nós dermos importância. A sua profissão só será importante no dia que você valorizá-la. Eu fico vendo alguns colegas que trabalham comigo, achando que a profissão deles é a pior do mundo. Eu falo, meu Deus, e ele sabe, por ser uma pessoa inteligente, que a profissão dele não é a pior, mas ele faz dela isso na sua cabeça, é na sua mente, na forma de ver a vida. Enquanto muitas vezes um cara que está correndo, não estou menosprezando a profissão, né? Um cara que está correndo atrás de um caminhão de lixo durante 8 horas, muitas vezes está cantando, louvando a Deus e fazendo o seu papel na sociedade. Você já viu greve de lixeiro?
Quando os lixeiros pararam aqui em São Paulo uns 15 dias, a gente quase que morria. Por quê? São milhões de toneladas de lixo. Então, essa profissão tem uma importância também, mas só vai ter importância para quem dá importância para ela. Então, o que eu olho aqui na Bíblia é que Jesus, ele sempre pega aquilo que a gente acha que é pouquinho, mas quando nós colocamos na mão dele, alguma coisa acontece. E eu te estimulo nesta noite a pegar o dom que Deus te deu. Eu não sei qual foi o dom que Deus te deu. Se é um dom espiritual, se é um dom natural, mas coloca isso na mão de Deus e diga: Senhor, como é que eu posso fazer com que esse dom seja usado em prol do teu reino? Nós ouvimos isso aqui esses dias, se não me engano foi na escola bíblica, né? Onde foi falado sobre as profissões. Nós podemos usar a nossa profissão para glorificar o nome do Senhor, sendo um profissional melhor, tratando as pessoas com dignidade, com amor e com respeito. Você pode fazer a diferença e glorificar o Senhor com aquilo que você tem, mas tem que fazer o quê? Colocar na mão de Jesus. Versículos 33 a 36 diz assim: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tens? E eles disseram: 7 e os poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Olha o que acontece aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse relato é que eles estavam no deserto. O deserto significa lugar sem recursos. Não tem recursos no deserto, naturalmente falando. Tem se alguém for lá plantar, construir, mas naturalmente não tem recursos. Então muitas vezes na nossa vida, a gente olha para a nossa vida e acha: minha vida é um deserto, eu não tenho recursos. Só que Deus não quer que você coloque o foco naquilo que você não tem. Deus quer que você coloque o foco naquilo que Ele já te deu. Você tem algo de Deus, sim. Aí o que acontece? Quando nós olhamos para essa escassez humana, nós podemos focar ou na escassez humana, porque era só alguns peixinhos e 7 pães, ou podemos focar na provisão divina, porque esses mesmos discípulos já tinham visto grandes milagres. Acabaram de ver, irmãos, acabaram de ver os milagres, mas mesmo assim eles olhavam para aquilo que eles tinham e estavam menosprezando. Outra coisa, esses mesmos discípulos já tinham visto Jesus fazer multiplicações de 5 pães e 2 peixes em outra oportunidade. Eles estavam esquecendo com quem eles estavam. Querido, Deus te trouxe aqui nesta noite para te lembrar com quem você anda, quem você serve. A pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te propiciou a coisa mais importante no universo, que é a salvação eterna, que é a vida. Então assim, nele nós podemos o quê? Confiar. Agora, o que nós temos precisa estar onde? Nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus. Nas minhas mãos o que eu tenho é muito pouco, mas quando eu coloco na mão dele, existe um efeito multiplicador, existe um efeito abençoador. A escassez vai embora, glória a Deus. E ainda concluindo aqui esse quarto ponto que fala sobre o que nós temos pode parecer pouco, mas nas mãos de Jesus milagres acontecem. Deus atua, guarde isso, a partir de algo que temos, e não a partir de algo que não temos. Deus sempre vai buscar em nós o que nós temos. Lembra da viúva? A viúva foi reclamar para o profeta que os credores vinham buscar os seus filhos. Ó, meu marido, teu servo, temia Deus, mas ele morreu e ficou uma dívida, e os credores vieram buscar os meus filhos. Ele não falou: recebe azeite, né? Ele falou: declara-me o que tens em casa. E eu vou te perguntar: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? Tem gente que tem um pouquinho de fé, tem gente que tem coragem de enfrentar a vida, tem gente que tem uma profissão, tem gente que tem capacidade de falar. Cada um de nós temos alguma coisa, irmãos. Em vez de ficar reclamando que a vida só bate na gente, levante a sua cabeça e comece a olhar o que Deus já te deu. Porque outro aspecto que eu vejo nas pessoas que fazem isso também é gratidão. Elas não são conformadas, porque o conformado, ele senta onde ele está e ele quer ficar daquele mesmo jeito. Elas são conformadas, elas querem melhorar, mas elas carregam gratidão o tempo todo no coração por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus já deu. Então, esses homens não tinham nada senão 7 pães e alguns peixinhos.
Esse é o detalhe da diferença da outra multiplicação. A outra era 5 pães e 2 peixes. Aqui era 7 pães e não cita os peixinhos, quantos eram. Então, em quinto lugar, Deus trabalha na terra em parceria com os homens. Irmãos, Deus podia fazer tudo como Ele criou a terra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja separação entre os mares, né? E disse Deus, e Deus foi declarando e as coisas foram acontecendo. Ele não podia continuar fazendo assim? Não. Mas ele nos ensinou a trabalhar em parceria com Ele. Por quê? Quando você trabalha em parceria com alguém, você aprende muitas coisas. Entre elas, o valor daquilo que você está fazendo, o valor que você tem, a importância do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, dos seus dons. Então, o que Deus faz? Versículos 35 e 36, olha aqui na orientação de Jesus. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, saciaram-se, etc. e tal. Então o que eu vejo aqui? Jesus poderia fazer muitas coisas, mas Ele pega o que os homens trouxeram a Ele agradece ao Pai, Ele começa a partir, manda os discípulos organizar a multidão, Ele faz uma verdadeira parceria com os seus discípulos. Ei, irmãos, Deus poderia com a palavra só evangelizar o mundo, mas não foi isso que Ele fez. Ele escolheu trabalhar conosco. Sabe quando você escolhe? Sabe quando você vai fazer uma tarefa, seja na sua casa, ou seja no seu trabalho, ou seja na igreja, e você pode fazer sozinho, mas sabe o que você faz? As pessoas que são comunicativas, que têm prazer na companhia do outro, ele chama alguém, né? Às vezes chama para ensinar, às vezes chama para aprender, às vezes chama simplesmente para trabalhar junto, pelo prazer da companhia. Assim é Deus, irmãos. Deus não precisava que o homem existisse, mas Deus criou o homem por amor, para viver em parceria com esse homem. Deus depende de nós? Para nada, mas Ele tem prazer nessa companhia, nessa parceria. Então Deus trabalha na terra em parceria com os homens. E aí entra aquilo que eu falo sempre: quando Deus quer fazer algo por alguém, dificilmente Ele vai mandar um anjo direto do céu para entregar. Geralmente Ele vai usar alguém. É aquilo que o cantor Carlos Alberto conta e canta, né? Que Deus tem na terra anjos vestidos de homens, né? E esses anjos estão por aí, e você pode ser um desses anjos. Para ser um mensageiro de Deus, a palavra anjo significa mensageiro, ser um mensageiro de Deus na vida de alguém. Deus busca essa parceria. E para nós concluirmos, irmãos, dentro disso aqui existe um ciclo, né? Dentro desse ciclo nós vemos o que? Deus como base, a gratidão do homem, a repartição daquilo que foi oferecido ao Senhor, a entrega para os discípulos e a distribuição para a multidão. E qual que é o resultado? Muitas pessoas abençoadas. Todas as vezes que nós entramos nesse ciclo, onde a base é Deus, onde tem gratidão, onde tem a repartição, onde tem entrega e onde tem distribuição, muita gente é abençoada. Isso é projeto de Deus, irmãos. Seja dentro de uma igreja, seja no trabalho, seja na família, Deus, gratidão, repartição, entrega e distribuição sempre vai abençoar muitas vidas, amém? E eu fecho a palavra, irmãos, com a conclusão aqui, dizendo que todos comeram e ficaram saciados. Está aqui no versículo número 37. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, 7 pães e alguns peixinhos alimenta quem? Acho que nem o Davi quando ele está com fome, né? Mas aqui alimentou uma multidão. O que Deus está ensinando para nós aqui, irmãos? O que temos pode ser tão pouco, tão pouco. A gente pode achar tão pouco, mas é tão pouco para nós. Pega esse pouquinho e coloca na mão de Deus. Amém. Deus vai multiplicar. Amém. Deus vai realizar milagres. Porque em Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. O que Raabe tinha? Desejo de ajudar, esconder os 2 espias. O que Raabe tinha? Um cordão escarlata. O que Raabe tinha? Praticamente nada. Através desse cordão escarlata, ela foi salva, a muralha de Jericó caiu, ela foi guardada junto com a sua família e entrou para a genealogia de Jesus. Simples assim. O que Moisés tinha? Um cajado velho. O que é um cajado? Um pedaço de pau, onde ele cuidava das ovelhas. O que Deus fez? Através do cajado dele, ele operou milagres no Egito. E um dos maiores, ele abriu o mar vermelho.
Não precisa de muito, irmãos. O que aqueles 300 homens de Gideão tinham? Fogo e um vaso, né? E uma garganta. Eles gritaram, quebraram o vaso lá com fogo dentro, e a multidão de inimigos de Deus foi derrotada naquela noite. Eu não sei o que você tem, mas eu sei que o que eu tenho é pouco. Mas esse pouco há 30 anos vem colocando na mão de Deus. Não para de colocar o seu pouco na mão de Deus, não. Deus vai multiplicar, Deus vai operar milagres, Deus vai tocar vidas com esse pouco que você tem. Não despreze o pouco que você tem, e não deixe também que ninguém despreze. Valorize, porque aquilo que nós valorizamos ganha importância na nossa vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Guarda no seu coração. Primeiro, Jesus está vendo a sua situação. Jesus viu a situação do coxo, do aleijado, do cego, do manco. Jesus viu. Segundo, Jesus pode e quer te ajudar. Porque é outro pensamento errado. Ele pode, mas será que ele quer? Ele quer te ajudar. Ele tem prazer em te ajudar. Terceiro, coloque sua fé em prática. O que é a fé? É aquilo que eu tenho. Teve um homem que chegou para Jesus, ele nem tinha muita fé. Ele falou: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, em outras palavras, me ajuda a ter fé. E por último, creia. Ele tem para você 3 coisas. Primeiro, direção. Segundo, solução. E terceiro, uma estratégia. Tem hora que você não sabe o que fazer. Você está a ponto de arrancar os cabelos que você não sabe o que fazer. Vá orar. Vá pedir uma direção para Deus. Vai pedir um conselho para quem te ama de verdade. Eu tenho certeza que daí vai sair uma direção, uma solução e uma estratégia. Deus guia os seus passos. Os passos de um homem bom são dirigidos pelo Senhor. E homem que eu falo aqui não é no sentido masculino, é no sentido de ser humano. Todo ser humano que busca Deus, Deus traz para ele direção, solução e estratégia. Aleluia. Vamos orar? Amém. Pai querido, Deus amado, nós falamos a Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e dela o Senhor nos trouxe algumas lições para compartilhar com o Teu povo, Pai. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade do Teu filho e da Tua filha que está nos ouvindo nesta noite, seja aqui, seja através dessa live, ou da gravação do culto que depois verá. Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem para essa pessoa uma direção, uma solução, uma estratégia, uma resposta, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Faz em nós o Teu querer, Pai. Faz em nós a Tua vontade. Visita nesta noite, Senhor, o Joaquim. Que nós possamos, meu Deus querido, quando chegar ali no sábado para fazer aquela visita, que ele já possa, meu Deus querido, estar restabelecido e com alta, meu Deus, para voltar para a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, visita também outras pessoas que estão passando por processos difíceis, como o Frank, Senhor. Deus, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, e para o Senhor, nenhuma das nossas necessidades são pequenas ou sem importância, Senhor. Tudo diante de Ti tem o seu valor. Assim nós clamamos a Ti, Pai, agradecidos pelo Teu cuidado, agradecidos pelo Teu amor, agradecidos pela Tua providência e agradecido pela Tua resposta para as nossas orações que já fizemos, que estamos fazendo e que ainda faremos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Pai bom e que tem prazer em abençoar os Seus filhos. Despede os Teus filhos em paz, meu Deus, livrando e guardando de todo mal. É o meu pedido em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, no próximo domingo nós estaremos aqui para o culto da família, reunidos aqui para adorar o nome do Senhor, e que Deus possa abençoar a todos em Cristo Jesus, e que a presença dEle possa mostrar para você que os seus peixinhos e seus pãezinhos parecem pouco, mas na mão de Deus pode ser muita coisa. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir.